Fala galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, eu sou colaborador aqui da página e eu volto hoje no nosso segundo dia de casos clínicos em dislipidemia com a doutora Elaine Coutinho, que já participou do primeiro episódio. Ela e a Mari estão aqui de novo e a gente vai novamente abordar alguns casos bem diretamente, né, coisas do dia a dia, dúvidas que vocês mandam aqui no curso de consultório também. E a gente vai abordar hoje sobre 4 casos desafiadores, mas antes disso, queria agradecer novamente a presença aí da doutora Elaine. Elaine, para quem não viu primeiro os 2 outros episódios que a gente já gravou, se apresente aí, por favor. Quem não viu, vejam os 2 primeiros episódios, foram muito legais. Muito obrigada, José, mais uma vez por estar aqui. É uma honra, vocês são pessoas que eu admiro muito. E sou apaixonada por educação de qualidade e por atender bem os nossos pacientes, né? Então, eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Elaine, que é médica lá da PUCamp, responsável também pelo ambulatório de dislipidemias. E doutorado lá no INCOR, no setor de lípides. Maravilha. Então, Elaine, a gente vai falar hoje sobre 4 casos clínicos, tá? O primeiro que a gente vai começar agora é este daqui. É uma menina de 9 anos, uma criança, né, com histórico de uma familiar de hipercolesterolemia. Vem na consulta com o pediatra com LDL de 190, detectada no exame de rotina e não tem nenhum sintoma ou outra comorbidade associada. Então, a primeira pergunta é: por que esse perfil lipídico foi colhido dessa criança? Ixi. Será que ela já coletou algum antes? Será que ela tem evento cardiovascular na família? Ou será que ela tem dislipidemia na família? Vocês têm essas informações? Então, assim, tem histórico familiar, os pais têm colesterol alto, mas não sabem lembrar direitinho quanto que era. Uhum. Ela não teve evento cardiovascular e os pais também não, os pais são jovens. E uma dúvida até, 9 anos. Cai pra gente, então, cardiologista que fez clínica médica. Vai aparecer em algum momento, tá? Lá no seu consultório vai chegar os pais com a família ali. Muitas vezes na consulta, né? Nossa, doutora, meu colesterol é alto, eu não posso trazer meu filho aqui pra você ver também? Quantas vezes isso acontece? Então, a primeira coisa que eu quero puxar é: quando as nossas crianças têm que fazer dosagem de perfil lipídico? Perfeito. Então, a recomendação da nossa diretriz é realizar o rastreamento universal a partir dos 10 anos de idade, sempre, em todo mundo, ou a partir dos 2 anos de idade, caso os pais tenham dislipidemia, tratem colesterol, ou tenham evento precoce, né? Homem abaixo de 55, mulher antes de 60 anos na família. Então, teve evento cardiovascular precoce, ou os pais com dislipidemia. A partir de 2 anos é importante que o pediatra peça perfil lipídico completo. Nossa, dislipidemia é uma coisa super... Assim, não precisa ter evento, né? Só ser dislipidêmico e tratar já tá indicado. Já tá indicado fazer a coleta. Legal. Então tá. Então, no caso aqui foi com 9, não foi com 10 nem com 2. Ok. Foi meio que, acho que mudou de convênio, alguma coisa assim. Quis fazer um check-up, né? Chegou pra gente. E aí, eu te pergunto, qual que é a meta que a gente vai querer ter para essa criança, então? Então, aqui seria interessante a gente avaliar, né, se tem alguma causa secundária. Então, criança, a gente sempre de cara pensa em causa secundária, né? Será que essa criança tem alteração de TSH? Ou será que é mista? Essa criança tem obesidade, tem glicemia alterada junto, tem triglicérides alto? Então, qual que é o perfil, né, além desse LDL aumentado? Então, a segunda mensagem em criança com dislipidemia, sempre tente avaliar se não tem uma causa secundária associada. Vamos pelo mais fácil. Vamos pelo mais fácil. Legal. Mas a princípio a criança não era obesa, não tinha sobrepeso, tá no percentil de crescimento tudo adequado, não tem nenhuma outra causa metabólica associada e também não faz uso de medicação também. Então, assim, de forma geral, crianças, né? Existe um marco ali dos 8 anos de idade, quando a gente pensar em meta, quando a gente pensar em tratamento. Então, até 8 anos de idade, a gente tende a evitar tratamento medicamentoso. Isso, considerando estatinas, né, considerando ezetimiba, a menos que seja uma dislipidemia muito grave, né, então acima de 310 de LDL, com antecedente familiar, né, importante. Às vezes essas crianças podem ter até doença aterosclerótica, xantoma, que é um sinal ruim antes dos 10 anos de idade. Então, nessas
crianças a gente considera tratar sabendo os riscos né, da terapia de estatina e de ezetimiba antes dos 8 anos. Por bula, então, não tem indicação de começar. Acima de 8 anos, a gente já começa a ter as metas bem determinadas, né? Então, 190 de LDL, de fato, é muito alto. A meta que a gente já gostaria que essa criança tivesse um LDL abaixo de 130, mas o melhor dos mundos abaixo de 110. Tá, legal. Porque se fosse um adulto, a gente já interpretaria como um alto risco com LDL menos que 70, já, só por conta disso. Beleza. Queria até comentar, teve um caso uma vez que apresentaram na reunião clínica lá no INCOR, uma criança de, sei lá, 6 anos, com uma hipercol homozigótica ferrada, fazendo plasmaférese e, inclusive, teve que fazer troca de válvula aórtica por degeneração também calcífica da válvula aórtica com menos de 10 anos, né? Então, a preocupação em crianças, a gente sempre tinha esse cuidado no exame físico, né? Fazer uma boa ausculta para procurar estenose aórtica em criança com dislipidemia grave. Que então a gente se preocupa, né, com raiz de aorta e a espessura miointimal carotídea. E até uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente manda uma criança com dislipidemia grave para fazer Doppler de carótidas, o radiologista olha pra gente meio assim, né, cara nossa, feia, sabe nada. Que você tá mandando essa criança fazer Doppler de carótidas? Mas é por conta de investigação de aterosclerose subclínica, que pode acontecer até 25% de crianças com hipercol familiar mesmo. Legal. Bom, como um bom médico, né, a gente acabou orientando fazer alterações na mudança de estilo de vida, aumentar a atividade física, mas assim, já não tinha muita margem pra gente entrar, pra melhorar, porque ela já era uma criança magra, já tinha uma alimentação adequada, os pais eram saudáveis, ela já faz atividade física, a gente deu uma investida nisso, tá? Mas, então, LDL da admissão 190, HDL de 45, triglicerídeos de 90. Depois de 6 meses de mudança de estilo de vida, a criança volta com LDL de 170, um HDL de 50, triglicerídeo de 80. Então ainda não chegou naquela meta que a gente queria. Então aqui já vem a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Elaine. Então, o tratamento da dislipidemia na infância, o que a gente vai ter de arsenal terapêutico, já que você comentou que a gente começa a rastrear a partir dos 10, talvez seja porque a indicação de tratar vem a partir dos 10 também. O que a gente tem de opção de arsenal aí? Então, considerando, né, que eu disse que existe um marco ali dos 8 anos em relação à indicação do tratamento, né? Até 8 anos de idade, esse caso aqui, você trouxe um caso típico de uma hiperlipidemia pura, né? Então, o triglicéridos da criança é normal, o HDL da criança é normal. Ela, com mudança do estilo de vida, reduziu aquilo que a mudança do estilo de vida traz para o LDL mesmo, que é ao redor de 15% de redução. Então, aparentemente, crianças com LDL acima de 160, José, a gente sempre tem que acender a luz na cabeça do cardiologista ou do clínico que pode ser uma hipercolesterolemia familiar. Então, crianças com LDL acima de 160 e adultos acima de 190, sempre pensem em HF. Qual que seria a nossa conduta, então? Posto que a meta ideal seria ali 110, como a gente disse. A introdução de colestiramina, que é uma resina, né? Colestiramina é aquela medicação que é um sequestrante de ácido biliar. Então, se ela sequestra o ácido biliar, não fica tão clara, tão favorável à absorção de gordura no intestino. Consequentemente, ela não é uma medicação que não é absorvida e que reduz a absorção, né, da gordura no intestino. É uma medicação interessante, porém que reduz ali também por volta de 15% a 20%. Eu tenho uma ou duas pacientes, crianças que usam. As mães reclamam que a criança não quer tomar de jeito nenhum, o saquinho tem 4 gramas, não querem tomar porque diz que não é muito bom o gosto. Palatável. Né? E aí a recomendação é tentar adicionar suco de maçã, que deixa mais favorável, tá? Enfim, a colestiramina, ela é uma opção, e a introdução de fibra, que são os fitoesteróis, a partir de 5 anos de idade. Então, entre 5 e 8. Mas como a gente conversou, pesando muito o risco-benefício mesmo de introdução, caso não seja um caso muito grave de hipercolesterolemia familiar.
Agora, atingiu 8 anos de idade, a história muda. A gente já começa a ter meta bem estabelecida. Então, como a gente disse, essa criança teria indicação totalmente de tratar, assim como foi tratada, né? O LDL a partir de 170 após mudança do estilo de vida, a partir de 8 anos já teria possibilidade de colocar a estatina em dose baixa, em associação ou não à ezetimiba, tá? E se for possível, né, rastreamento de doença subclínica, se for um caso de HF clássico mesmo, né, de percol familiar clássico, vale a pena a pesquisa de doença subclínica. E aqui é um dado interessante. A nossa terceira, né, arma hipolipemiante são, né, os inibidores do PCSK9. E os inibidores de PCSK9 têm um estudo com o evolocumab que já autoriza a utilização em crianças acima de 10 anos de idade. Então, de fato, você está diante de um paciente com dislipidemia importante, essa criança tem acima de 10 anos, não está sendo bem controlada com estatina e ezetimiba, não atingiu o valor em 110 desejado, existe a possibilidade, então, de tratar com o evolocumab. A dose do estudo foi 420 mensal, então é possível lembrar. Legal. Então, nesse caso aqui, o que você deixaria para essa criança, então? Tem alguma diferença de estatina? A gente vai considerar aquela história de estatina de alta, média potência? Tem alguma que você preferiria? A gente tende a deixar aquela que, assim, tende a ter menos efeito adverso. No caso das crianças, a atorvastatina, uma estatina que é bem utilizada, bem estudada em paciente jovem. Então, deixaria a atorvastatina. Começaria com dose baixa, acima de 8 anos de idade, como a gente disse, 10 miligramas. Se for necessário, associa ezetimiba, tá? E busca, então, o alvo ali abaixo de 130 sempre, né? Mas o mais próximo de 110 a 100 possível. Tá. A gente também, outras dúvidas, assim, como que eu trato e quais são as metas? Então, essa meta é meio que uma meta única, assim, que a gente vai ter em criança, 110, idealmente 100. Ou também estratifica, não, putz, essa criança aqui eu vou querer abaixo de 50... Ou não tem muito isso também, como no adulto? Não, as metas, então, até 20 anos de idade, elas são diferentes, a criança e adolescente, para as doses, né, e alvos do adulto. Aqui, então, a gente começa a pensar em tratar sempre a partir de 190 de LDL a criança, tá? Então, até 20 anos de idade. A gente sempre considera tratar um LDL acima de 190, acima de 160, se ela tem antecedente familiar de doença cardiovascular precoce, tá? Então, se o pai ou a mãe infartou antes de 55, 60 anos de idade, tem antecedente na família, considere tratar. E acima de 130, se a criança tiver alguma evidência de doença aterosclerótica, por exemplo, o espessamento intimal que a gente comentou. Legal. Então, via de regra, 190, 160 se antecedente familiar, 130 se a criança tiver aterosclerose. Perfeito. E o alvo que a gente vai chegar vai ser em torno de 100 mesmo? Então, aí o alvo, se essa criança tiver a aterosclerose, né, subclínica, 100 de meta. Em geral, o que a gente mais gostaria é que chegasse em 110. Tá. Abaixo de 130, ok, aceitável. Então não temos diversas metas como no adulto, aquela maluquice toda. Não. Então tá bom. E aí, então, de medicação, o estatina a partir aí, idealmente, dos 10, que a gente pode ter, mas a partir dos 8 já dá para usar. E ezetimiba também? E ezetimiba também a partir de 8 anos. Então, quer dizer, a utilização de fitoesterol e a utilização de resina, que é a colestiramina, ela fica reservada mais como uma terapia adjuvante para você evitar utilizar dose muito alta de estatina, né, em criança. Lembrando uma coisa super interessante. Naqueles indivíduos em que for necessário você utilizar a resina, né, colestiramina, bom, se ela é um sequestrante de ácido biliar, ela vai impedir a absorção de gordura. Só que com essa gordura vem quem? Vitamina lipossolúvel. ADEC. ADEC. Então, vitamina A, D, E e K. Então, é importante que a gente fique atento e dose também as vitaminas dessas crianças. Legal que você comentou isso, mas só em criança ou também em adulto? Preferencialmente em crianças. Tá legal. Em crianças que utilizarem até por conta de, né, perfil de desenvolvimento e tudo, é importante que, se for necessário, a gente faça a reposição dessas vitaminas. Maravilha.
Então, acho que é isso, né? Então, a gente começou para essa criança aí, uma atorvastatina em dose baixa, tá? Então, a gente começou aí numa dose de 10 miligramas para ela aí, por exemplo. E aí, dos 190, a gente acabou chegando numa meta aí mais ou menos próxima, em torno de 120, e ficou ok, porque os pais não tinham antecedentes familiares de DAC ou de evento precoce, somente tinha uma dislipidemia mesmo. E ela volta então com LDL de 120, HDL de 55, triglicerídeo de 75, a gente fecha, acho que esse caso clínico dessa forma, então. A gente chama atenção só que se você tiver aqui, né, a partir de quantos anos que a gente tem a nossa lipoproteínazinha bem determinada? A gente sabe que ela é genética. A partir dos 2 anos, a gente já começa a ter expressão, né, pra gente dosar, mas aos 5 anos de idade, a gente já sabe que a criança tem a sua LPA bem determinada. Legal. Então, quer dizer, você tá ali em dúvida, né, trata ou não trata, o LDL da criança tá 170, você tem uma LPA positiva, isso vai ser um fator, assim como o antecedente familiar, né, de doença cardiovascular, para te ajudar a iniciar o tratamento, para ser uma base para começar a tratar. 2 dúvidas, então. Então, é óbvio, é uma dúvida meio besta, mas só para o pessoal saber. Então, é uma medicação que a gente vai usar a princípio pro resto da vida, Perfeito. né? Porque agora, por mais que ele fique com LDL aí em torno de 120, ele já é um dislipidêmico, então, quando tiver depois dos 20, a gente reavalia a meta para ele e reavalia a dose de estatina, né? Acho que é isso. É isso. E a segunda dúvida é, assim, a gente, na atividade física que a gente recomenda aí para essa população, tem alguma diferença aí, Elaine? Porque criança é mais ativa do que adulto, tem mais tempo também, geralmente, né? Então, assim, a gente sabe que o impacto da atividade física no LDL não é tão importante, né? Mas, de repente, você tá ali diante de uma criança que tem hiperlipidemia, né? Associado também, então, uma dislipidemia mista, com triglicérides aumentado também. O que é a nossa recomendação? Bom, a gente, enquanto adulto, sabe que a gente precisa de 150 minutos de atividade, né? De moderada a intensa por semana. Mas crianças entre 6 e 17 anos, o ideal é que elas façam pelo menos 1 hora ao dia de atividade moderada a vigorosa. Então, quer dizer, a criançada tem que brincar de forma intensa, 1 hora por dia. E na fase pré-escolar? Na fase pré-escolar, a recomendação é a atividade física, né, brincar e tudo mais, 3 horas ao dia, Legal. tá? Então, até 6 anos de idade é muito tempo, né? Enquanto ela não estiver dormindo, ela tá brincando durante 3 horas. Agora, ali, entre 6 e 17, 1 hora ao dia de atividade moderada intensa para os jovens, tá bom? E mais uma outra dúvida que eu lembrei agora. Nesse caso aqui, né, uma criança jovem já com esse nível de colesterol, você rastrearia para HF? Isso, excelente. Então, quando que a gente suspeita, né? Criança, LDL acima de 160, a gente, enquanto médico, cardio ou clínico, tem que acender a luz, né? E aí, é importante você ter isso no seu celular, né? E lembrar que existe a nossa classificação, né? De risco clínico, né? Que é a classificação do Dutch MedPed. E o que leva em consideração, né? A gente sabe que perde um pouco o poder de colocar a criança nesse score que é validado principalmente para adulto, porque o xantoma e o arco corneano, que são dados do exame físico, não vão ter desenvolvidos ainda. Por outro lado, então é importante a gente saber o quê? Antecedente familiar, né? De doença de dislipidemia ou de doença cardiovascular. E se por acaso o teste genético for positivo, né? Você pediria? Aí, nesse caso, a gente poderia pensar. Legal. Era essa a dúvida aí. Então, a gente fecha esse primeiro caso de dislipidemia na infância e já puxando um gancho para uma outra doença que é a hipercol familiar. Então, o segundo caso clínico que eu queria trazer aqui é o seguinte. Então, aqui a gente vai ter agora um caso de um paciente, vamos lá? Então, aqui um homem aí, ó, de 40 anos, tá? Que tem um histórico familiar de hipercol familiar, com um LDL persistentemente elevado aí, acima de 200, né? No caso ali era 210. Então, esse caso aqui, a gente já tem histórico de hipercol familiar. Perfeito. Então, muito provavelmente ele também vai ter, né? E vem na consulta aí, primeira consulta com você. Já puxando o gancho, então vamos falar de hipercol familiar. O que você quer saber desse paciente aí, Elaine? Eu quero saber como é que são os antecedentes familiares dele. Maravilha. Então,
o antecedente familiar é o pai que teve infarto aos 45 anos mesmo. Que a gente pode saber, né, que diante de um indivíduo que tem LDL acima de 190 ou que apresente um quadro próprio, né, de doença cardiovascular, a gente sempre tem que pensar enquanto médico que esse paciente pode ter HF. E aí a próxima pergunta é, da onde vem esse gene? Sabendo que é uma doença, né, autossômica codominante, você pode procurar, então, a família paterna ou materna para identificar e fazer o que a gente fala de rastreamento em cascata, né, de saber qual que foi a raiz ali de genética, né, do problema. Então, aí, no caso, o pai que teve evento precoce. Perfeito. Além disso, no exame físico aí a gente palpou aquele espessamento no tendão aquileu lá, é uma coisa legal pra gente lembrar, né? Pô, vem bem alto. Começar a procurar ativamente aí. Ele tinha um pouquinho de espessamento no tendão de Aquiles, então possivelmente um xantoma nesse tendão. E ele chega até mesmo com um score de cálcio aí de 50 pra gente. E aqui seria interessante também a gente... Então, qual que é a linha de raciocínio, né? Diante de um paciente jovem que tem evento próprio ou evento familiar precoce, e LDL acima de 190, acenda a luz da hipercolesterolemia familiar. Você teve essa hipótese? Pense em colocar seu paciente no score de Dutch, que é o score clínico para a gente fazer o diagnóstico de hipercol familiar. Nesse momento, do que você precisa para fazer o diagnóstico? Ir lá, colocar a lanterna no olho do paciente e procurar se o paciente tem halo corneano. Então, aquele halo senil que a gente vê, né, no indivíduo idoso, se ele acontecer no seu paciente que tem menos de 45 anos, isso conta ponto de maneira bem favorável para a hipercol familiar. Aqui eu deixo um detalhe. Muitas vezes o paciente não tem o halo corneano completo. Ele tem um halo corneano mais na parte superior. Então é importante avaliar a volta todinha, né, ali ao redor da íris, para ver se de fato ele não tem um halo só na parte superior. E, pessoal, procurar xantoma. Então, assim, é importante palpar o xantoma, principalmente o tendão aquileu, né? Eu tive um paciente que, até esses dias ele estava comentando, que procurou 1 milhão de ortopedistas e palmilhas diferentes, e fisioterapia e tudo mais, e que não conseguia correr. E que aí a gente começou a tratar a dislipidemia, os níveis de LDL dele ficaram baixos aí 6 meses, 1 ano, e ele fez um Iron agora, 70.3, que ele voltou a conseguir correr e conseguia fazer atividade, porque melhora o xantoma, melhora halo corneano. O pessoal acha que no ambulatório de lípides é só examinar exame, né? Exame e ouvir físico. Coração, não, tem que fazer exame físico. Então, acendeu a luz da hipercol familiar. Veja o score de risco do MedPed ou score de Dutch. Legal. E examine o seu paciente. Pergunte a respeito da família e veja o nível lipídico dele. Então, ó, deixei aqui uma colinha pra gente. Esse tinha um LDL entre 190 e 249, 3 pontinhos. Histórico familiar de doença precoce, né? O pai fechou também. Histórico familiar de colesterol, o pai também tinha dislipidemia. E tem o xantoma, que aí acabou ganhando 6 pontos. Pela nosso rascunho aqui, deu uma pontuação alta de 12 pontos, que a princípio fecharia para HF aí também. Isso, acima de 8 pontos, né, a gente já, a princípio, tem um diagnóstico de certeza de HF. Que quer dizer o quê? Um LDL acima de 190 e você palpou xantoma, já vai cair ali em acima de 8 pontos e fazer o diagnóstico. Dúvida aqui, vale a pena pedir exame genético? Se você fez o diagnóstico clínico, não tem muita indicação, puxa, eu preciso fazer. Não, se o diagnóstico clínico for bem feito, né, não tem necessidade. Nem para um rastreio em cascata, nem nada. Que aí, então, a questão do rastreio em cascata, se você identificou o caso índice, você chama a família e avalia ali a respeito, né, do indivíduo, o pai ou a mãe, que já teve evento também, e o colesterol também. O argumento de você usar o exame genético é justamente o score em cascata, mas assim, se você fizer o score de Dutch bem feito na família, também tá feito o diagnóstico. Vou provocar mais ainda. Então vamos supor que ele tem um filho de 5 anos. Já entrou nos 2 anos para fazer o teste. Beleza. Perfeito. O LDL dele ainda não era o 190, 160. E ele não tinha xantoma, não tinha nada. Nessa criança, você faria? Vai fazer o genético, legal. Aí sim. Boa. Puta, massa. Beleza, então, Elaine, então agora aqui a gente tem então um paciente
né, com uma hipercol familiar, né, com LDL fora da meta. E eu te pergunto, como que eu vou avaliar o risco cardiovascular na prevenção primária na HF nesse caso aí? Então, qual vai ser a meta que a gente vai ter? Esse paciente, então um indivíduo com hipercol familiar, no mínimo ali, então ele é um indivíduo muito heterogêneo, tá? O que a gente pensa da hipercolesterolemia familiar? Que ela é uma doença que vai trazer doença cardiovascular em paciente jovem. Então, lá no pronto-socorro, quando você estiver atendendo ali um indivíduo de 42 anos que, nossa, infartou de repente, na verdade ele não infartou de repente, ele está exposto a níveis de LDL altos desde o nascimento, desde o período intrauterino, e que tipicamente entre 35 e 40 anos de idade, ele tem um evento cardiovascular. Então, uma doença de paciente jovem. Entretanto, a gente sabe que a incidência de hipercol familiar na população na nossa população brasileira específico, é 1 para 230, 1 para 260, mais ou menos. Então, com certeza, vai aparecer alguém para você com hipercol familiar no consultório. Sabendo que essa doença é uma doença tão comum, a hipercolesterolemia heterozigótica, claro, né, nós estamos falando, sabendo que ela é tão comum, ela, por outro lado, é uma doença heterogênea. A minha tese de doutorado, por exemplo, foi em pacientes com hipercolesterolemia familiar em indivíduos idosos. Então, a dúvida foi, por que será que esse paciente, que normalmente infarta aos 40 anos, está aqui com a média de idade de 67, 70 e nunca teve nada, né? Então, nós estamos falando a respeito de uma população que tem desfechos heterogêneos. Então, a questão é, aquele indivíduo que tiver hipercolesterolemia familiar, a gente precisa avaliar alguns fatores de risco. Aqui eu bato na tecla de maneira importante. É importante dosar LPAzinha no paciente com HF, tá bom? Então, isso é um fator que agrega um maior risco cardiovascular ao paciente. Em segundo lugar, aquele paciente que tem os outros fatores de risco habituais. Então, por exemplo, HDL baixo, se é um paciente diabético, se é um paciente tabagista. Então, um paciente que tem, além da hipercol familiar, os outros fatores de risco tradicionais. Antecedente familiar de doença precoce. E o score de cálcio, que você bem falou. Então, é importante os pacientes com hipercol familiar ter rastreamento de aterosclerose subclínica. Aqui, a gente vai classificar o paciente em alto ou muito alto risco, a depender se ele teve ou não teve evento, né? Muito alto risco quem já teve evento. E se o score de cálcio for acima de 100, ou se ele tiver placa com obstrução superior a 50%, aí ele é graduado em muito alto risco e a meta é 50. Mesmo em prevenção primária. Mesmo em prevenção primária, isso é super interessante. Então, chega um indivíduo para você HF, você fez score de cálcio, o score de cálcio veio acima de 100, ou com placa ali de 50% na angiotomo, a sua meta para ele vai ser abaixo de 50. Agora não, é um indivíduo em prevenção primária, fez o score de cálcio, ele vem até 100. A gente classifica como alto risco mesmo. Perfeito. Então, nesse caso aqui, a gente vai ficar só como um alto risco a princípio, né? Perfeito. Porque ele não tinha placa, era um score de cálcio só sem angiotomo. E é isso. Então, beleza. Então, a gente estratificou. E lembrando que a gente tem uma diretriz própria de hipercol familiar, né? Qual você foi pude participar também. 2021? 2021. Perfeito. Tem um artigo da Nature também, que foi, acho que logo próximo também, que o Dr. Raul postou também, que ficou bem legal, que usou basicamente o que a gente já tem na nossa diretriz também. Então, nesse caso aqui, começaram com atorvastatina para ele, tá? Começaram com uma dose já mais alta. Começou aí com 40 de atorva para ele. E na evolução ele chega com LDL reduzido. Então, de 210 acabou caindo para 145, mas não chegou na meta nossa preconizada abaixo de 70. O HDL era 50, foi para 55. O triglicerídeo ficou igual em torno de 150, tá? E aí foi optado, então, por aumentar a dose da atorva, então dobraram a dose para 80 de atorva, em associação com o ezetimibe. Você acha que seria o próximo passo? Isso, eu até ia provocar um pouquinho e talvez eu já tivesse, sabendo que ele iniciou com 210 e que a nossa meta para ele seria 70, eu já teria colocado associações com ezetimibe já desde o início, né, considerando um ganho aí de 65% mais ou menos. E aí, caso não tivesse obtido, né, o sucesso, aí a gente subiria num segundo ponto, num segundo passo. Mas tudo bem, né? Teve um passinho ali antes.
Mas a atorvastatina 80 e ezetimiba 10, provavelmente ele ainda não vai chegar. Não chegou, né? Não chegou na meta, né? Ele ainda chegou numa dose que ainda estava acima de 70, que era a nossa meta para ele, ficou algo em torno de 90 a 100. E aí, o que você faria? E aí é assim, a recomendação do nosso terceiro passo hipolipemiante, que são os inibidores de PCSK9, a recomendação da diretriz europeia, por exemplo, ela tem uma recomendação bem forte naqueles indivíduos em prevenção secundária, né? Então, não há dúvidas do indivíduo em prevenção secundária que não atingiu a meta de 50 com estatina e ezetimiba utilizar inibidor de PCSK9. Em prevenção primária, essa recomendação ela já não é tão forte assim, mas ainda é o que é orientado. Então, caso não atinja a meta de 70, com estatina e ezetimiba em alta potência, a terceira medicação seria o evolocumab. Perfeito. Agora também com as novas terapias, né, do RNA pequeno de interferência, que poderia ser o inclisiran, perfeito. Perfeito, que já está comercializando aqui no Brasil também, né? Isso, que é uma nova opção, que inclusive também foi avaliado na série de estudos Orion deles. Perfeito, que aí gira algo em torno, semestral, né? Isso. É uma dose, depois de 3 meses você faz uma dose de reforço, depois entra no semestral, mas é algo caro também, né? Em torno de 5, 6 mil reais. Ele é proporcional, por semestre, né, ao inibidor de PCSK9, e isso que eu trago para os alunos, assim, nós estamos hoje vivendo uma nova terapia, uma nova realidade a respeito de tratamento do colesterol. Então, eu terminei minha residência de cardio em 2012, 2013. O que a gente tinha? Era estatina e ezetimiba, né? Em 2015, 2016, vieram o Fourier e o Odyssey, e agora, recentemente, os estudos com a inclisiran. O que tem sido visto? Trabalhar em inibidor de PCSK9 é um grande ganho, com redução muito potente de maneira muito segura. Então, se você me perguntar, o problema do LDL hoje tá resolvido? Nós não estamos falando de custo. Mas se você perguntar a respeito de terapia, a princípio sim. Com as terapias que a gente tem disponíveis hoje, daqui a pouquinho vai chegar indo ácido bempedóico, né? A princípio, o problema do LDL está resolvido. Até mesmo nessas populações que começam com LDL muito alto. Não, legal. E acho que, tirando o custo, né? E ainda até posologia fica fácil, né? A cada 6 meses você toma uma injeção para controlar o colesterol, é muito fácil. A nível populacional seria ótimo, né? Seria maravilhoso. Inclusive, é o que a gente escolhe, né? Às vezes o paciente, até mesmo a injeção a cada 15 dias, ele falha. Então, assim, imagina uma terapia diária, né? Então, essa opção de poder tratar a cada 6 meses e manter no nível muito baixinho de LDL é interessante. Você comentou até a 15 dias, mas assim, a gente teria até a opção do repata do evolocumab de fazer uma vez por mês, né? Mas é uma dosezinha um pouquinho diferente também. A dose de 420 e que na prática não é tão habitual, assim. A prática mais habitual é quinzenal mesmo. Legal. Mas é possível, né? Ainda assim é possível, né? 15 dias, 1 mês ou 6 meses, ainda assim é possível. Então, beleza. Então, a gente fecha esse caso aqui, é uma prevenção primária de HF. Então, a gente abordou vários temas, né? Então, o paciente já tem um diagnóstico de PERCOL, a gente falou dos critérios holandeses, critérios de Dutch. Falamos de rastreamento em cascata, estratificação de risco na HF, na prevenção primária. E como que a gente vai chegar nessas metas, né? Estatina de alta potência, associa ezetimibe e não deu, associa PCSK9. Perfeito. Lembrar que também tem a possibilidade de comercialização da dose combinada de Rosu com ezetimibe, né? Não tem de atorva com ezetimibe, mas tem de Rosu que facilita a posologia também, pelo menos de dois comprimidos virar 1, que já dá uma facilitada na adesão. Mas fora isso, acho que a gente trabalhou bastante na HF primária aí. Isso, eu sempre tento buscar o foco de que a gente não tenha muito tempo para começar a tratar os nossos pacientes, não é? Então, assim, você está diante de um paciente, veja esse paciente, ele ficou 40 anos da vida dele sob um risco. Eu tenho certeza que passou em vários colegas que indicaram atividade física, reduzir o ovo, reduzir a carne vermelha, sabe? E, puxa, se passaram 40 anos, esse paciente seguramente, assim, tem mais chance de ter tido placa, exposição à aterosclerose.
Então, que a gente trate antes e trate de maneira intensiva. Se você já calculou que a atorvastatina 40 não vai chegar perto da sua meta, introduz ezetimiba junto, não é? Que isso economiza tempo de exposição do paciente ao fator de risco. É uma inércia terapêutica, né? Total, Tipo o que a gente faz com o diabetes. Justamente. Então, o paciente chega, estratifica o risco, você sabe que a sua terapia vai baixar X%, coloca a terapia adequada. E esse caso aqui foi isso. Ele ficou esperando 6, 8 meses até chegar no inibidor de PCSK9, então... Perfeito. É um exemplo negativo de como a gente não precisa fazer. Isso, né? Inclusive, eu já puxo também, caso seja necessário, né? Você está num ambiente, nós vamos falar sobre isso, né? Mas de prevenção secundária, a gente não fica ali esperando, né? O paciente vir no retorno daqui 3 meses para a gente ajustar a terapia. Então, esse paciente tem indicação, não está chegando perto da meta com a atorvastatina de 40 ou 80, adiciona e, inclusive, pense no terceiro, de repente, de primeira opção. Se o paciente tem 300, 400 de LDL, dificilmente ele vai atingir a meta que a gente quer, né? Perfeitamente. Então, gente, a gente fica por aqui. Lene, muito obrigado. Muito obrigada. A gente acaba aqui a parte gratuita aqui. O resto a gente vai mandar só para quem é aluno do nosso curso de consultório. Então, a segunda parte desse episódio 2 aqui de situações especiais em dislipidemia, a gente vai abordar ainda prevenção secundária na hipercol familiar. Então, casos aí de paciente que já teve infarto, como que a gente vai estratificar ou não esse risco, se a gente vai... Com o inibidor de PCSK9, vale a pena suspender aí a estatina, se ele já chegou na meta, a gente vai discutir tudo isso. E vamos falar também sobre dislipidemias de causas secundárias, né? Que a gente acaba tendo muitas doenças e medicações que acabam interferindo e como que a gente pode trabalhar diretamente nisso, mesmo no paciente que não tem um risco tão elevado. Então, Elaine, muito obrigado aí pela participação. Mari também, muito obrigado. A gente volta aí, a gente vai continuar para quem é aluno do nosso curso de consultório. Se você gostou, não deixe de clicar no curtir, não deixe de tirar sua dúvida, mandar o seu comentário também. Clica no sininho para receber notificação e se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. E muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera, e aquele abraço. Tchau, pessoal, tudo de bom.